Amado, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do verso 26. Lucas capítulo 17, a partir do verso 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Pai, queremos te louvar nesta manhã. Buscamos, Senhor, a tua face e a tua presença. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, fica conosco. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Revela-nos, Senhor Deus, a tua palavra. Revela, Deus, a tua vontade, Deus, o teu querer em cada coração, em cada vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, coloca um muralha de fogo ao nosso redor. Incendeia, ó Deus, este lugar com a tua glória, Deus, com o fogo da tua presença. Queimando, Deus, todo o pecado, queimando, Deus, todo agir do inimigo. E eu repreendo, ó Pai querido, toda ação, ó Pai querido, de demônios, que tentam, Deus, influenciar a nossa mente, tirar a nossa atenção da tua palavra. Eu repreendo na autoridade que é no nome de Jesus, ó Pai, mas eu levo cada pensamento que cativa ao teu trono da graça, a tua presença. Me coloco diante do Senhor, Deus, para que o Senhor possa nos revelar a tua palavra. Fala conosco, Deus, fala a cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, a revelação da tua palavra em cada coração, em cada vida, Deus, em nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. A igreja crê diz: amém, aleluia. Amados, essa palavra sobre os dias de Noé me incomodaram nos últimos dias, e é por isso que eu trouxe a palavra cujo título é Dias de Noé. Ao longo de muitos anos, nós ouvimos falar, pregar sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus, e quantas vezes ouvimos pregações como essa: Jesus está voltando, Jesus está voltando, os sinais estão se manifestando. Mas a Bíblia nos dá vários sinais. E uma vez eu trouxe uma palavra aqui falando sobre os sinais do fim, mostrando que os sinais estão acontecendo debaixo do nosso nariz, nós não temos percebido isso. Mas existe um sinal, que ele é muito mais claro, muito mais evidente sobre a volta de Jesus. E esse sinal fala aqui em Lucas capítulo 17, no versículo aqui 26, fala também em Mateus capítulo 24, no versículo 37, fala sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Mas pastor, como assim? Dias de Noé e dias de Ló já aconteceu muito tempo atrás. Noé foi quase 2.500 anos atrás, antes de Cristo, 4.500 anos. Como que você fala sobre dias de Noé nos dias atuais? Amado, nunca tivemos tão presentes nos dias de Noé como nos dias de hoje. Nunca vivemos dias tão atuais como os dias de Ló. E nós vamos ver que essa palavra nos traz o maior de todos os sinais sobre a volta de Jesus. Que nos últimos dias, seria como nos dias de Noé, seria como nos dias de Ló. Eu ouvi durante muito tempo os pastores pregando sobre um avivamento no Brasil. Falando assim: existe um avivamento começando no Brasil? Vamos orar porque o avivamento está se iniciando, o Brasil está vivendo um avivamento. E aí eu pergunto para a igreja: existe avivamento no Brasil? Não. Nunca. Quando, amados, existe avivamento, existe transformação. Existe um agir de Deus. Quando nós olhamos para o avivamento que aconteceu no século XIX na Inglaterra, como o avivamento aconteceu começando na Rua Azusa em 1905, nos Estados Unidos, com o início do pentecostalismo. Quando nós olhamos para o avivamento que aconteceu em Cali, na Colômbia, onde as pessoas se converteram, as igrejas começaram a se reunir em estádio de futebol, porque não cabiam mais dentro das igrejas. Os cartéis de tráfico começaram a acabar, os chefões do tráfico começaram a ser presos. Isso é avivamento. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo que no Brasil quase 1 milhão de crianças são assassinadas por ano através de aborto. Isso para mim não é avivamento. Quando eu olho para o Brasil,
Existe um quadro que mostra que existe 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Ou seja, morrem mais pessoas assassinadas no Brasil do que a guerra da Síria. Isso não é avivamento. Quando olhamos para um país que possui 13 milhões de desempregados, isso não é avivamento. O que nós vemos são pessoas pregando sobre um avivamento que não existe. Por quê? Porque não existe mudança. Não existe transformação de mente. Um dos países mais corruptos do mundo. Se existisse mesmo um avivamento no Brasil, como todos falam, o aborto diminuiria, a política melhoraria, os assassinatos cairiam, as coisas começariam a melhorar, porque isso é fruto de avivamento. O que eu vejo na verdade é que os versículos dessa palavra de Lucas capítulo 17 nunca foram tão atuais nos nossos dias. E olha que semelhança interessante no final do versículo 26 e no versículo 29. As 4 últimas palavras do versículo 26 diz assim, versículo 20, capítulo 17, isso. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casados, davam casamento, entrou na arca e veio o dilúvio. Final do versículo 27, as 4 últimas palavras, e destruiu a todos. No versículo 29, quando fala de Ló, as 4 últimas palavras, e destruiu a todos. As 4 últimas palavras do versículo 27 e do versículo 29 são exatamente as mesmas palavras, e destruiu a todos, poucos se salvaram. E aqui a gente começa a entender um pouco sobre o que é a realidade dos dias de Noé. Pastor, qual é a semelhança dos nossos dias com os dias de Noé e os dias de Ló? Todas as semelhanças possíveis existem. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 38, diz que nos dias que antecederam ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que Noé fechou a arca. Os ensinamentos passados de Deus a Adão, Adão passou aos seus filhos, a Abel, a Sete, aos demais filhos, aos seus netos. Só que, amados, ao longo dos anos que foram se passando, esse ensinamento sobre o Senhor, sobre o temor a Deus, foi se perdendo. E o que nós vemos nos dias de Noé, se lermos lá em Gênesis, nós vamos ver que o pecado ele abundou na terra de Noé, no povo da antiguidade, e só existia maldade, perversidade, promiscuidade no meio daquele povo. O povo nunca tinha sido tão corrupto, tão pecaminoso, tão adúltero, como nos dias de Noé. E a palavra de Deus diz que Noé olhou para a terra e sentiu tristeza em ter feito o homem. Se arrependeu de ter feito o homem. E falou assim, olha, eu vou destruir o homem. Só que ele olha para Noé, um homem justo e temente a Deus. Então ele chama Noé e fala assim, Noé, você vai fazer uma arca. Você vai fazer uma arca porque eu vou destruir essa terra, eu vou destruir os homens. E Noé começa a pregar sobre o dilúvio, sobre a salvação. Só que as pessoas não dão ouvido para Noé. Os homens diziam para Noé, deixe-nos em paz, Noé. Parem de nos perturbar com essas palavras. E o dilúvio aconteceu. A história recomeça. Noé ensina para os seus 3 filhos a palavra do Senhor, a Sem, a Cã, a Jafé, esse para os seus filhos, para os seus netos. A palavra se multiplica, só que o homem também cresce, e com o passar dos anos, mais uma vez, o homem começa a se distanciar da presença do Senhor. Até que chega uma época em que Abraão, junto com o seu sobrinho Ló, sai da sua terra, da sua parentela. Existe uma grande história aí, vai para a terra prometida e eles se acampam. E seu sobrinho se chama Ló.
E é engraçado que a palavra de Deus diz o seguinte, em Judas, no capítulo 1, capítulo único, porque Judas só tem um capítulo, no versículo 7, diz que assim como as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas buscaram a consciência, havendo-se corrompido através de sua consciência, buscaram a fornicação e foram após outra carne. E como juízo recebeu o fogo eterno. Aqui mostra um povo em que o pecado abundou tanto na época de Ló, que as pessoas de Sodoma e Gomorra se entregaram à fornicação e foram após outra carne. Ou seja, o homossexualismo se tornou muito forte na época de Ló. E Ló começou a pregar para eles, falou assim, olha, isso é pecado, isso é abominação ao Senhor. E o que os homens de Ló falavam para Ló? Ló, deixe-nos em paz. Você é atrasado, você é retrógrado, você é ultrapassado. Isso é o progresso. Isso é a liberdade. E aí você entra no Facebook e as pessoas escrevem, mais amor, por favor. Amor? Que amor que é esse? Amados, aqui nós vemos uma igreja que foi morrendo, até que Ló sai da cidade, Sodoma e Gomorra é destruída. E aqui mostra o retrato de uma igreja, tanto nos dias de Noé como nos dias de Ló. Pastor, e por que isso aconteceu com a igreja? Se nós olharmos a história nos mostra por que isso acontece com a igreja do Senhor. Nós vemos o exemplo de uma mulher na Bíblia, que ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher amada, e ela era uma mulher rica. O que uma mulher quer mais na vida? Bonita, amada e rica. Só que triste. A Bíblia nos conta sobre essa mulher. E essa mulher durante alguns anos estava muito entristecida consigo mesmo. Porque ela olhava para dentro dela, ela via que ela era muito bonita, desejada pelo seu marido. Ela era uma mulher abastada, muito rica, o marido dava tudo o que ela queria. Só que ela era estéril. Ela não gerava filhos. Ela era uma pessoa que não dava fruto. Ela representava justamente a igreja daquela época, uma igreja que havia morrido espiritualmente. Essa mulher se chama Ana. Só que Ana, um belo dia, ela se levanta e fala assim, não, eu não posso me conformar com essa situação. Ela sobe até o templo e começa a chorar diante do Senhor. E ela começa a orar. Eli, sacerdote e juiz da época, chega perto dela e fala assim, mulher, que loucura é essa? Mas essa hora você está bêbada? Chega Eli, comendo, como sempre, a palavra de Deus diz que ele estava bem gordinho. Ele chega e vê aquela mulher chorando, e fala assim, mulher, por que você está chorando assim? Você está embriagado, o que está acontecendo? Ela fala assim, olha, e conta a história. Olha, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher rica e sou uma mulher abastada, mas sou estéril. Eu não produzo filhos, eu não gero frutos. Ele fala assim, olha, daqui a um ano você volta e traz sua criança que nós vamos apresentá-la ao Senhor. Amados, quando nós olhamos para nós mesmos e enxergamos que a nossa igreja, que a igreja dos dias atuais é uma igreja estéril, Deus ele tem misericórdia de nós. Se nós dobrarmos o nosso joelho e buscarmos ao Senhor e orarmos, Deus ele traz a fertilidade. Deus ele gera vida. Mas é necessário que nós busquemos realmente ao Senhor de todo o nosso coração. Foi o que Ana fez. Ana chorou na presença de Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua oração. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos e vemos que a nossa igreja, que a igreja do Brasil, é uma igreja rica, é uma igreja bonita, é uma igreja abastada, é uma igreja amada, mas muitas vezes uma igreja estéril. Uma igreja que não consegue transformar o seu país.
Uma igreja que não consegue transformar a sua nação é uma igreja estéril. Dias de Noé. Dias de Ló. E aquela mulher traz Samuel. E a palavra de Deus conta que Samuel foi criado aos pés de Eli, dentro do templo, servindo na casa do Senhor, desde criancinha. Só que o que eu acho muito interessante, amados, que aos 15 anos de idade, Deus chega próximo a Samuel e fala: Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai até Eli. Eli, o Senhor me chamou? Não. Volta para sua cama, menino. Você está me acompanhando demais, está comendo muito, tendo pesadelo à noite. E mais uma vez chama: Samuel, Samuel. Amado, Samuel não conhecia a Deus. Pastor, como você me explica? Um jovem criado dentro da igreja, aos pés do sacerdote, ele não conhecia a voz de Deus. Por quê? Porque a igreja estava morta. Amados, temos que prestar atenção por isso, porque nós vemos muitas pessoas nascidas e criadas dentro da igreja que não conhecem a Deus. Samuel não conhecia a Deus. Ele fazia o serviço da igreja, ele tocava, ele ajudava ele a ministrar a ceia, mas ele não conhecia Deus. Na terceira vez, quando ele volta a Eli, ele fala assim: Samuel, quando eu era jovem, eu também escutei essa voz. Essa voz é o Senhor, Samuel. Essa voz é Deus falando com você. Tem muitos anos que eu também não escuto essa voz, mas é Deus. Então Samuel passa a conhecer a Deus a partir daquele momento. Deus chama Samuel, e Samuel começa um ministério de sacerdote, de juiz sobre a terra. Começa a ser treinado para isso. Anos se passam, e Samuel capítulo 4, os filisteus se levantam contra o povo de Israel, com 10.000 soldados. Ah, mas olha que interessante. Quando Deus age e quando Deus não age. Se nós voltarmos na história, quando o povo de Israel enfrenta a cidade de Ai, com pouquíssimos soldados, Deus dá a vitória. Não é quantidade, amados, é qualidade, é presença de Deus. Anos se passam, os filisteus se levantam com apenas 10.000 soldados contra Israel. Junto o capitão da guarda, os sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram pecadores, que não tiravam da sua porção no dia a dia da casa do Senhor, que estrupavam as mulheres quando iam levar a oferta no templo. E Eli, como sacerdote, via aquilo e ficava calado. Homens maus servindo na casa de Deus. Falsos profetas. Abominação diante do Senhor. Eles olham e falam assim: olha, isso aí é tranquilo. Quantos soldados nós temos preparados agora? 30.000. Beleza, 3-1 ganhamos. Vamos embora. Vamos entrar em guerra, vamos matar logo esses filisteus e vamos resolver o problema. Só que a palavra de Deus nos conta que os filisteus se levantaram com 10.000 soldados e começou a destruir o exército de Israel. Diz que quando um filisteu lançava uma lança, essa lança atravessava 3-4 israelitas de uma vezada só. E Israel começou a perder a guerra. Ofni e Finéias falam assim: olha, nós temos uma arma poderosa, a arca do Senhor. Ela não é a glória de Deus? Não é essa arca que nós aprendemos que quando ela ia na nossa frente, o rio Jordão se abriu? Quando os levitas tocaram as águas? Não é essa mesma arca que nós rodeamos Jericó e as muralhas se afundaram no chão? Traz a arca. Quando a arca do Senhor é trazida, amados, o povo se alegra. Os jovens que não conheciam a Deus começam a exaltar, falam assim: agora a vitória é certa, porque eu já conheço essa história. Eu ouvi falar disso. Eu ouvi falar que existe um Deus que manifesta a sua presença através da sua arca. Mas o que adianta você saber de um Deus que manifesta o seu poder, que manifesta a sua glória, mas você não tem intimidade com Ele? Você não conhece Ele. E o povo gritou tão alto de alegria que os filisteus pensaram em ir embora, pensaram em fugir. Você olha,
Olha o grito desse povo. Não é o grito que aterrorizou o Egito? Não é o grito que aterrorizou a cidade de Jericó? Parece que Deus desceu sobre Israel novamente. Só que um homem lá levanta e diz: olha, nós não somos de correr não, nós vamos morrer tudo, mas a gente fica. Não tem problema não. O que aconteceu, amados? A arca estava presente, mas a glória de Deus não. Aquele povo não temia mais ao Senhor, não buscava mais ao Senhor. Aquele povo estava indo como nos dias de Noé, andando como as outras pessoas, os outros povos andavam. O que tem? Não tem problema não. Não tem nada a ver. E a palavra de Deus diz que os filisteus mataram a todos. Deixaram apenas um soldado vivo, da tribo de Benjamim. Sabe por quê? Porque a tribo de Benjamim era menor. Era a tribo mais nova, o filho mais novo. É para humilhar mesmo. Deixaram um soldado da tribo de Benjamim e disse: ó, rapaz, você volta e você conta tudo que você viu. Que nós destruímos Israel, junto com a sua arca aqui, aí nós vamos levar essa arca embora. E a palavra de Deus diz que a arca foi levada. Amados, aqui eu vejo que quando a arca é levada, a arca representava a presença de Deus. A presença de Deus se vai por completo do povo de Israel. Dentro da arca, o que existia dentro da arca, pastor? Dentro dessa arca? Quais eram as três coisas? Um pote de ouro com maná, que desceu do céu no Egito, no deserto. As tábuas do mandamento e a vara de Arão que floresceu. O que nós podemos entender com isso? Que quando a arca foi embora, o pote de ouro simbolizava os dons. Os dons vão embora também. E aí eu olho para a igreja de hoje, do século 21, e eu vejo que os dons não se manifestam mais como manifestavam antigamente. Amado, isso faz pouco tempo, quando eu era criança, quantos dons eu vi manifestar na igreja? Pessoas falando em língua, pessoas orando e pessoas sendo curadas. O poder de Deus se manifestando. Só que quando o pote de ouro vai embora, os dons também vão embora. E os dons param de se manifestar. O pote de ouro carregava o maná. O maná era o pão, era o alimento. A palavra de Deus também vai embora. E às vezes eu ligo a televisão, muitos canais pregando o evangelho. Um evangelho morto. Um evangelho de conhecimento de letra. Um evangelho que se aprofunda em livros de história, filosofia, conhecimento de hebraico, de grego. E eu olho e não sinto nada. Porque o que importa, amados, não é o conhecimento, é a presença do Espírito Santo. Já vi muito analfabeto pregar. E você sentiu uma glória, um poder tremendo. Sabe por quê? Unção. Presença do Espírito Santo de Deus. Dentro da arca também tinham os 10 mandamentos, que era a lei, a doutrina. Quando a glória de Deus vai embora, falta ensinamento. Amados, por isso que nós batemos na tecla, é necessário que você faça o CNC, faça o CMC, estude a palavra de Deus, estude as escrituras. É necessário você conhecer os mandamentos. É necessário você ter doutrina, você conhecer a palavra. E dentro da arca também foi, junto, o cajado de Arão que floresceu, que deu uma flor, um cajado de oliveira. E o que significa esse cajado? O que simboliza esse cajado? O cajado simboliza a simplicidade. A simplicidade que para de existir num povo que se diz de Deus. Quando alguém se levanta contra você, aí você fala assim: olha, aqui se faz, aqui se paga. Eu pago é com a mesma moeda. Isso é simplicidade, amados? O povo de Deus, ele age diferente. Quando você tem a vara de Arão que floresceu na sua vida, você é simples. Quando a pessoa te ofende, você volta com um sorriso. Você abençoa aquela pessoa. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que os inimigos se levantam contra a sua vida. São amigos que você tem e você não sabe. E nem ele. Você vê Penina, quando Penina criticava Ana. Ana achava que estava muito bem. Bonita. Amada. Rica. Estou bem demais.
Só que Penina um dia chegou para ela, sua inimiga, e falou assim: olha, você é amada pelo nosso marido, você tem tudo que você quer, você é bonitona, não teve filho, está tudo em cima, tudo bacanão, só que você não tem filhos. Quando você morrer, acabou. Você não vai ser lembrada, você não vai ter descendência, nada. E aí ela enxerga a sua morte espiritual. Muitas vezes, amados, os inimigos se levantam, seja por vizinho, seja no trabalho, seja de onde for. Quando eles se levantam, eles são nossos amigos. Por quê? Porque a tribulação é a perseguição que nos fazem orar mais. Quando nós estamos muito bem, nós deixamos de buscar ao Senhor. Quando alguma coisa começa a te oprimir, a primeira coisa que você faz, você dobra o joelho. Você vai orar. Você vai buscar ao Senhor. Então nossos inimigos são nossos amigos e não sabem disso. E a simplicidade nos faz fazer isso. Quando a pessoa te faz algum mal, você sorri e abençoa a vida dela. Simplicidade, amados, em carregar a Bíblia. Em carregar a Bíblia. No domingo, quando vem para a igreja, no Tadel, no culto de sábado dos jovens. Ah, pastor, sou jovem. Já baixei o aplicativo da Bíblia aqui no meu celular. Bíblia Offline, JFA, boa, também tem. É benção demais. Na hora eu jogo lá no busca, pá, dá os versículos, tudo muito bom. Só que aí você passa a ser um crente agente secreto. Você não tem mais a simplicidade de passar pela rua, a pessoa fala assim: olha, ali vai um crente. Coloca a Bíblia na mão para você ver. Onde você passar, as pessoas olham, tem um crente passando ali. Simplicidade de um livro, amados, que falta nos dias de hoje. Carregue ela no celular, mas carregue também ela na palavra, carrega no livro. Outro dia eu estava saindo aqui da igreja, normal, estava saindo com a Bíblia. Passa um rapaz de moto, volta. Ei, você, ô moço, você é homem de Deus, né? Eu falei assim: amém. Sou sim. Aí ele parou, desligou a moto e começou a conversar comigo e pedir oração. Eu falei assim: olha, eu estou muito mal. Estou pensando em suicídio, porque minha vida está assim, assim, assado e tal. Você ora por mim? Tinha algumas pessoas que estavam próximas de mim que foram testemunho disso. Meus pais estavam do lado. Oro demais. Ali na avenida, parei, orei por ele, deu a palavra. Se eu não tivesse com a Bíblia na mão, amados, aquele homem teria passado direto. Direto. Como é que ele ia saber que eu sou crente? Se a minha Bíblia só está no meu celular. Então a simplicidade, amados, ela vai embora. Quando a arca é levada, você passa a ter vergonha de andar com a Bíblia. Vergonha da Bíblia. Isso acontece quando a glória de Deus é levada, quando a arca vai embora. E nesses dias que acontece isso, vem Saul, foi rei sobre Israel, Samuel unge, que o povo pediu. E por que o povo pediu um rei? Está aí a justificativa, porque a glória tinha ido embora. A glória de Deus tinha ido embora da terra de Israel. Então eles pedem um rei. Só que pela misericórdia do povo mais antigo, que temia o Senhor, começa a clamar. Deus ouve o clamor desse povo, que teve uma experiência com Deus. E Deus usa a vida de Samuel para ungir Davi rei. Quando Davi se torna rei, ele começa a andar no povo de Israel, estabelece o reinado. E um dia ele está olhando o reinado de Israel e fala assim: olha, tem um negócio estranho. Porque hoje Israel está bem, nós somos um povo rico, as pessoas são amadas, sou um bom rei, amo todo mundo. O povo ele é amado, o povo é abastecido, não falta nada, mas o povo está triste. O povo está triste. Tem alguma coisa errada? Chama o profeta. Chama Natan, o que está errado? Parece que a gente tem tudo. Parece que a gente tem tudo. Mas na verdade parece também que a gente não tem nada. Natan fala assim: olha, Davi, a glória de Deus foi levada. Ah, é? Então peraí. Junta os melhores soldados aí. Eu vou trazer essa arca de volta. Porque o que eu quero é Deus. Era um homem que sentia sede de Deus.
Ele junto saudava esse rapaz, você está doido, a gente não está em guerra não mexe com quem está quieto. Eu falei assim, não, eu quero a arca de volta. Porque se não tiver a glória de Deus aqui, então a gente não tem nada. Davi rompe pelo exército filisteus, destrói o exército filisteus e traz a arca novamente. Amados, essa história mostra, lá no livro de Samuel, que quando Davi volta, seu general Joabe fala assim, olha Davi, é a primeira batalha que você ganha, você ganhou outras em Keila e tal, mas a gente foi uma guerrilha, não foi um exército. Agora deixa eu te ensinar, quando o exército volta de uma batalha, você arrasta a bandeira do exército que você derrotou no chão, você ergue a sua bandeira do lado direito, você sobe na carruagem, porque você é o rei, e nós entramos pela cidade de Jerusalém, e todos vão festejar. Essa é a glória da vitória. A Davi, bacana. Então coloca aquela bandeira dos filisteus do lado, bandeira de filisteus tinha um homem que era metade homem, metade peixe, que era o seu deus Dagon. Coloca aquela bandeira arrastando no chão, vem com a bandeira de Israel, o bitelo no leãozão da tribo de Judá, erguida, e sobe na carruagem. Quando Davi sobe na carruagem, coloca a sua coroa, ele fala assim, olha, tem alguma coisa errada. Joabe, não, está certo Davi, é isso mesmo, vamos embora. Disse, não, Joabe, não está certo, porque a glória não é minha, a glória, ela é de Deus. Que vai na carruagem, vai aqui em cima, é a arca do Senhor. Davi desce, coloca a arca, e a arca é levada até a cidade de Jerusalém, e quando entra naquela cidade, Davi tira sua coroa, tira sua veste real e dança na presença do Senhor. Simplicidade, temor a Deus, amor ao Senhor. Ele sabia que a glória de ter conquistado aquilo não era dele, a glória era de Deus. E naquele momento os jovens começaram a rir. Às vezes é o que acontece. Quando a pessoa dá glória a Deus, aí uma olha para o outro e, meu Deus, a outra gritando. Para que essa gritaria, Senhor? Na hora do louvor a pessoa quer dançar, está alegre na presença do Senhor. Sei, meu Deus, para que isso? Pagação de mico, meu filho. Foi o que os jovens fizeram com Davi. Davi está louco, está lá dançando igual um doido. Só que nas mesmas horas que os jovens riam, zombavam, os velhos choravam. Sabe por quê? Porque os jovens entenderam por que Davi estava tão feliz. Porque a glória de Deus tinha voltado para Israel. A glória que eles conheceram no passado tinha voltado para o povo de Israel. Então eles entenderam a alegria de Davi naquele momento. Amado, dias de Noé. Os dias de Noé, eles podem ser transformados. Eles podem ser impactados, se nós buscarmos ao Senhor. A diferença não está em ser rico, abastado, bonito. A diferença é, a glória de Deus está sobre a sua vida? A glória de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família? É isso, amado, que importa. Não importa o que você tem. Importa se a glória de Deus está sobre a sua vida. E nós vemos que isso aconteceu nos dias de Noé. Essa morte espiritual aconteceu no dia de Ló. E aqui, em Lucas 17, Mateus 24, fala que esses dias voltariam novamente. Assim como aconteceu na destruição nos dias de Noé. E os 4 últimos versículos diz, e todos foram destruídos. Como aconteceu no dia de Ló, em Sodoma e Gomorra. E todos foram destruídos. Aqui fala que nos últimos dias seria assim também. E o que nós vemos de semelhança entre os nossos dias e os dias de Ló e os dias de Noé? 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, diz que dias virão, homens escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, segundo o pecado da sua própria mente, dizendo, onde está a vinda desse Senhor deles?
que temos ouvido nos últimos dias, amados? Esse texto de 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4 nunca foi tão atual. Homens corrompidos pelo seu pecado, pela sua consciência, cheios de abominação, dizendo, andando segundo a libertinagem, dizendo, onde está a vinda desse tal Jesus? Que eles tanto pregam, bando de loucos, que não consegue enxergar que isso não existe. A mesma coisa eles disseram no dia de Noé, a mesma coisa eles disseram no dia de Ló. Amados, hoje se você citar Hebreus capítulo 13, versículo 4 para uma pessoa, a pessoa vai falar que você é antiquadro, que isso é ridículo. Quando a palavra de Deus diz, venerado entre todos seja o matrimônio sem mácula, mas aos dados à prostituição e adultério, o Senhor julgará. Que isso, pastor? Isso não existe mais. Hoje temos uma liberdade em que é normal ficar, ter relação com um, ter relação com o outro, fornicação. Se você cita Hebreus 13, 4, a pessoa fala assim, deixa de ser ridículo. Isso é antiquadro. A mesma coisa, os habitantes de Sodoma e Gomorra falaram para Ló, quando Ló pregava o evangelho. Ló, deixe de ser antiquadro. Isso não existe mais. Libertinagem é normal. Mais amor, por favor, hashtag. É o que eles disseram para Ló. É o que estão dizendo hoje também, nos dias atuais. Amados, nunca na história atual, os dias se pareceram tanto como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E assim como eles não deram atenção para Noé, não deram atenção para Ló, eles também não dão atenção ao verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque Ezequiel capítulo 16, versículo 49 diz assim, e como as filhas de Sodoma e Gomorra, soberbo, fartos de pão e cheios de tranquilidade. Quando a humanidade passa por um período em que ele está abastado, soberbo, e o mundo nunca foi tão soberbo, amado. As pessoas nunca foram tão soberbas. Todo o ensinamento que existe hoje na terra é o ensinamento do eu. Hoje a maior cultura, a maior imagem de escultura que existe hoje na face da terra é a imagem do próprio eu. É a imagem do próprio corpo. Cultua-se o corpo. Pessoas fazendo de tudo para ter um corpo perfeito. Morrendo em academias. Morrendo com dietas loucas. Culto ao corpo, idolatria. Pastor, é pecado fazer exercício? Não, de jeito nenhum. Nunca. Eu faço também. A palavra de Deus diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Se eu não cuidar dele, quem vai cuidar? Temos sim que nos exercitar, nos alimentar de forma saudável. Mas hoje tudo que você vê na internet, que você vê na mídia, que você vê na televisão, tudo é para o corpo. É para o eu. É para o bem-estar. Assim como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ezequiel, amado, falou isso, profetizou isso lá atrás. No capítulo 16, versículo 49. Assim como as filhas de Sodoma e Gomorra. Abastadas, fartas, tranquilas, soberbas. Hoje nós vivemos isso nos nossos dias atuais. Uma geração soberba que só busca o próprio interesse, só busca o bem-estar, só busca o eu. Uma geração tranquila, uma geração abastada. E que, portanto, não ouve quando você prega o Evangelho de Jesus. Não ouve quando você prega a palavra de Deus. Mas pastor, falar de finança é ruim, falar de bem-estar é ruim. Não! Mas quando essas coisas vão à frente do temor a Deus, estão à frente do arrependimento da cruz, da salvação em Jesus, elas perdem o sentido e se tornam nada mais que sinais dos últimos dias, sinais do final do tempo.
E é o que nós vivemos hoje, sinais dos últimos dias. Porque todas essas coisas são colocadas na frente de Deus. Todas essas coisas são colocadas na frente de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E o que nós escutamos hoje? Deixe-nos em paz. Deixa o pecador em paz. Ele é fornicário, mas o que tem? Deixa ele fornicar, pastor. Os jovens estão vivendo em pecado, tendo relacionamento sexual no casamento, o que tem? Deixa em paz. Casais querem viver a sua homoafetividade, deixa ele em paz. Para que falar mal? Vamos liberar a droga, deixa em paz, pastor. Não vamos falar nada não. Vamos colocar uma lei agora e liberar o aborto. Deixa em paz, a mulher é dona do seu próprio corpo, deixa ela assassinar seu filho, o que tem? Deixe-nos em paz, é o que essa geração mais fala. Dias de Noé, dias de Ló, estão voltando hoje, amados, nos nossos dias atuais. Estamos vivendo os dias de Noé. Quando nós ouvimos isso tudo aqui, ó. E aí eu me perguntei, essa semana, deixe-nos em paz? Ok. Se é para deixar o mundo em paz, por que então tem tanto suicídio? Por que tantas pessoas deprimidas? Por que tanto remédio controlado? Por que tanta pessoa desesperada por amizade, se em cada Facebook tem 1.000, 2.000 amigos? Por quê? Amados, vive-se hoje uma mentira. O diabo colocou isso na mente das pessoas, na mente da população, que elas estão bem, estão abastadas, estão tranquilas, mas não estão. Se estivessem, o índice de suicídio não seria tão alto. As clínicas de psicologia e psiquiatria não estariam tão lotadas, como estão nos dias atuais. Pessoas desesperadas por amizade, porque não tem lá fora. Esse desespero, ele existe porque nós vivemos nos dias de Noé e os dias de Ló. Teve um irmão que visitou uma igreja na Inglaterra. A igreja onde começou o avivamento inglês. A igreja anglicana onde vários pregadores do avivamento pregaram. E dentro dessa igreja existem alguns quadros com o nome dos pregadores que pregaram ali. É uma igreja que cabe 2.000 pessoas sentadas na Inglaterra. E lá tem o quadro com o nome, por exemplo, Jonatas Edwards. Quem já ouviu falar de Jonatas Edwards? Pregador de um único sermão. Quando ele pregava, as pessoas levantavam os pés do chão porque sentiam o fogo queimando debaixo de seus pés. O fogo do inferno. E se arrependiam. Milhares de pessoas aceitaram a Cristo pela pregação de Jonatas Edwards. Um sermão. Também nessa parede tem o nome de John Wesley. Quem nunca ouviu falar de John Wesley? Alguns. Um dos maiores avivalistas do passado. Charles Finney, o nome dele está lá. Spurgeon, o nome dele está lá. Todos pregaram naquela igreja. No avivamento da Inglaterra, essa igreja era tão cheia da glória e do poder de Deus, que a rainha da Inglaterra começou a frequentar a igreja. Só que hoje, quando o irmão foi lá visitar um brasileiro, ele chega na igreja, num domingo de manhã, Santa Ceia. É o dia que a igreja fica mais cheia. Não sei porquê, mas é. Pessoas gostam realmente de ceiar. Os outros cultos também são cultos, mas a ceia enche mais. E ele olha para a igreja, 6 irmãos dentro da igreja. 6. Uma igreja de 2.000 pessoas. Uma igreja do avivamento. 6 pessoas dentro da igreja, 6 anciãos. E o culto começa. O pastor faz uma oração, canta um hino e começa a ler o seu sermão. Começa a ler o sermão. Uma palavra morta, sem vida. E acaba o culto. Aquele irmão fica admirado. E só ele contando a história eu já fiquei impressionado. E ele chega perto desses 6 irmãos e fala: mas
cadê a glória? Cadê a glória do avivamento dessa igreja? Onde aqueles pastores ali pregaram. Um daqueles 6 irmãos, chamado irmão Smith, tira o seu óculos, uma lágrima escorre sobre os seus olhos e ele fala assim: e acabou. Se nós voltarmos lá na história de Samuel, que nós acabamos de ouvir, amados, quando o povo de Israel é derrotado pelos filisteus, os 30.000 soldados são mortos, aquele único soldado volta, conta a história, que Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos também, todos morreram. Eli cai para trás, quebra o pescoço, morre. Quando a nora de Eli escuta essa história, e fica sabendo que o seu esposo morreu, que o seu sogro também, ela dá à luz. E a coisa mais alegre que existia na época era uma mulher dar à luz. Todo filho tinha o nome de Vitória, de Samuel, de Davi, só nomes abençoados. E a parteira vira para ela: e com o nome da criança? Seu marido morreu, seu sogro morreu, a glória de Israel foi embora, mas dá um nome bacana para o seu filho. Ela fala assim: e acabou. Foi-se a glória de Israel. E aquele ancião fala isso para esse irmão brasileiro, fala assim: e acabou. Foi-se a glória. Esse irmão brasileiro fica indignado e fala assim: mas por que a glória foi embora? O que aconteceu com essa igreja? E aquele irmão Smith começa a contar a história. Olha, essa igreja era muito abençoada. Chegou um ponto que a Inglaterra começou a vir, a rainha da Inglaterra começou a vir aqui na igreja, cultuar também o Senhor. E existia tanto poder e glória aqui dentro, que quando ela entrou, as pessoas se levantaram em referência à rainha. O pastor do altar falou assim: olha, você é rainha da Inglaterra, mas aqui dentro, quem manda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja glorificou. E como a rainha começou a fazer parte daquele culto, artistas também começaram a ir naquela igreja. Ministros começaram a ir naquela igreja. Pessoas influentes começaram a ir naquela igreja. Então o que a igreja fez? Olha, esse pastor atual, ele é meio doidão. Ele prega direto contra o pecado. Isso pode, às vezes, ferir o coração das pessoas que estão vindo no culto. Ele prega muito contra o pecado. Isso pode machucar alguém. Ele não é muito letrado. Então buscaram um pastor formado em Harvard, pastor mais educado, um pastor que cumpria o horário em inglês. Tinha hora para começar e a hora para terminar o culto. As pessoas dando glória a Deus já começaram a ser barradas. Olha, peraí, menos barulho, por favor. Culto tem que ter ordem e decência. E não se escutavam mais glória a Deus naquela igreja. Amados, a igreja se tornou uma igreja extremamente rica. Afinal de contas, pessoas de poder e influência começaram a fazer parte daquela igreja. Só que ao mesmo tempo que se tornou uma igreja bonita, abastada, ela se tornou também uma igreja morta. 6 pessoas no culto. E esse pastor brasileiro começa a ficar indignado, aquilo começa a chorar, começa a orar com aqueles irmãos. E os irmãos começam a orar com ele, ele começa a falar em línguas, e aquele irmão, tinha um outro irmão traduzindo, e aí aqueles 6 irmãos falam assim: mas o que ele está falando agora, que você parou de traduzir? Aquele irmão vira para ele e fala assim: olha, isso eu não posso traduzir, porque isso é a língua do céu. Aqueles 6 anciãos falam assim: olha, a gente já teve isso quando a gente era criança. Amados, eu me emociono porque essa história ela é real. Ela aconteceu há poucos dias atrás. Uma igreja onde aconteceu um grande avivamento. 6 pessoas sem a glória de Deus. Aqueles 6 irmãos viram e falaram assim: olha, nós queremos ir de novo, e começa a orar. Aquele irmão prega o evangelho. E aquele culto vai até as 4 horas da tarde. Aqueles anciãos são novamente batizados com o Espírito Santo, começam a falar em línguas. E eles perguntam para aquele irmão: no Brasil existe outros como você? Vocês não entenderam. No Brasil, em Viçosa, existe outros brasileiros como esse irmão, amados? Amém? Homens e mulheres que não se deixam levar pelo curso desse mundo, que não se deixam levar pela carne, pelo pecado.
Homens e mulheres que não se deixam levar pelos dias de Noé, que não se deixam levar pelos dias de Ló, mas que permanecem firmes pregando o evangelho, que não aceitam o pecado, mas que pregam a glória de Deus como principal, a presença de Jesus como centro, como a base de toda pregação. Amados, em 2011, a Igreja Luterana assinou um acordo, a Igreja Luterana. Passou o que a Igreja Luterana? A igreja começou com Martinho Lutero. O início da igreja evangélica, dos crentes. Em 2011 eles assinaram, a Confederação das Igrejas Luteranas assinaram um acordo que aceitava a união civil entre homossexuais. Foi o primeiro passo. Pastor, o que você tem contra homossexual? Nada. Ele tem que ser amado como eu amo você, como eu amo qualquer outra pessoa. Somos todos iguais perante Deus. Só que nós amamos todo ser humano, mas nós condenamos o pecado. E agora, dia 1º de julho de 2016. Amados, vocês prestaram atenção na data que eu acabei de falar? 1º de julho de 2016. A Confederação da Igreja Luterana assinou o acordo permitindo agora o casamento homoafetivo dentro da igreja, inclusive de pastores gays. Dia 1º de julho, a Igreja Luterana Alemã assinou isso. Assim que a Igreja Luterana Alemã assinou, foi seguido por outros países como Suíça, Espanha, Dinamarca, Islândia, e tem mais um país. Mais 8 países também assinaram o acordo, as confederações nacionais. Dias de Noé, amado. Dias de Noé que nós estamos vivendo. Dias de Ló. A abominação e o pecado têm entrado dentro da igreja do Senhor. Agora a igreja luterana já não apenas faz, mas permite que os pastores também sejam casais homossexuais. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E quando nós pregamos o evangelho, eles dizem: deixe-nos em paz. Os crentes são os loucos, são aqueles que não aceitam o progresso. E isso é engraçado, porque a igreja luterana, ela é tida como a igreja mais progressista do mundo. Amado, se isso é progresso, eu não quero progresso. Eu quero morrer retrógrado. Eu quero morrer antigo. Porque eu quero morrer com a palavra de Deus na minha vida. Eu quero morrer pela palavra e na palavra do Senhor. Porque assim como a arca e a glória de Deus foi levada, e a igreja morreu. A igreja morreu nos dias de Noé, a igreja morreu nos dias de Ló. A palavra do Senhor nos afirma aqui em Lucas capítulo 17, que nos últimos dias, nós viveríamos dias de Noé, dias de Ló. E é o que nós temos vivido nos últimos dias. A igreja tem morrido. Igrejas evangélicas, crentes, têm cedido à libertinagem, à promiscuidade, à fornicação, ao pecado. Como aconteceu naquela época, isso tem se repetido nos nossos últimos dias. Mas o que eu vejo aqui, amados, que a minoria, Noé, Ló, eles estavam com a razão. Sabe por quê? Porque no final o que permanece é a palavra de Deus. Alguns entenderam. Eu vou repetir. Só ficou Noé na época de Noé. Na época de seus filhos, sua esposa. Na época de Ló também só ele e sua família. A minoria. O grupo ficou pequenininho. Mas não importa, porque o que permanece é a palavra do Senhor. Amém? O que permanece é a palavra, amado. O que permanece é o ensinamento das Escrituras. É o que o Senhor nos ensina, é isso que nós temos que viver e praticar todos os dias de nossa vida. Não importa se somos acusados disso, taxados daquilo, não importa. Para mim não importa, porque eu prefiro, como diz a letra da música, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ser a minoria. Eu prefiro
entrar pela porta estreita, porque apertado é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna. É isso que a palavra de Deus me diz. E nós vemos muitos crentes falando assim: pastor, mas como que eu faço para buscar essa glória novamente? Porque ao longo do tempo eu tenho cedido aos dias de Noé, aos ensinamentos desse mundo. Como que eu faço para resgatar essa arca? Resgatar essa glória de Deus na minha vida? Como que eu faço, pastor? Amados, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando Paulo faz essa pergunta ao Senhor: Senhor, miserável que eu sou, está tudo errado. Deus fala com Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você se sente rico, abastado, amado, tranquilo, para que glória de Deus na sua vida? Mas se você tem sede de Deus, se você tem fome da palavra, como Paulo teve, você vai virar para o Senhor: Senhor, eu sou pecador, estou pecando, eu não consigo mudar, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero mais da tua presença, tenho sede do teu Espírito Santo, tenho fome da tua palavra. Deus vira para você e fala como falou com ele em 2 Coríntios 2,19. Amado, a minha graça, filho, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, eu sou forte. Quando você está passando por tribulação, eu manifesto o meu poder na sua glória. Manifesto o meu poder na sua vida, a minha glória. Quando você passa por enfermidade, toma posse da minha palavra, eu manifesto a minha cura. Quando o inimigo se levanta, eu manifesto a minha glória e derramo sobre você a minha paz. Eu manifesto sobre você a minha presença, o meu conforto. Quando o mundo diz que não, eu digo sim. Quando o mundo fecha as portas, eu abro as portas. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou Deus sobre a sua vida, meu filho. Eu sou Deus sobre essa igreja. Eu sou Deus sobre você. É isso que fala. Portanto, amado, se você tem sede do Espírito Santo de Deus, se você tem fome dessa palavra, Deus, Ele é Deus sobre a sua vida. Não importa onde, não importa como, Ele é Deus sobre a sua vida. E quando Ele é Deus sobre você, há arrependimento. Quando há arrependimento, há perdão. Quando há perdão, há vida. O Senhor Jesus passa a manifestar a vida dEle em você. E uma vez eu ouvi um testemunho quando eu era criança sobre um pastor, João de Oliveira. Foi um testemunho que durante a década de 60, é claro, eu não era vivo, eu escutei esse testemunho anos depois. Foi um testemunho que rodou o Brasil inteiro. E amados, eu não gosto de subir sobre esse altar e contar histórias que eu ouço falar, porque se ouve muitas historinhas também. E eu fui pesquisar sobre a vida do pastor João de Oliveira, e vi que era um testemunho verdadeiro, por isso eu vou contá-lo nessa noite. Pastor João de Oliveira, pregador do Evangelho, um homem temente a Deus, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Um dia ele entrou no hospital, deu entrada no hospital e veio a falecer. Ele morreu, a família foi chamada, ele faleceu. E quando ele veio a falecer, veio a óbito, os médicos vieram, analisaram, e foi levado para casa, deitado no caixão, já com algodão no nariz, na boca, preparado para ser enterrado, chegou um missionário conhecido, chamado John Calenda, missionário que pregou o evangelho para João Oliveira. Quando ele chega naquela casa, amados, ele vê aquela tristeza. A viúva começa a chorar e fala para o missionário: missionário John, ore para que o meu esposo volte à vida. Amados, eu vi o testemunho desse pastor, ele apresentando o atestado de óbito, ele tira o atestado de óbito no testemunho mais tarde, e mostra o atestado de óbito, tira a foto, mostra a foto dele no caixão, e passa a foto para que todos vejam, todos viram a foto. Naquele momento, aquele missionário John Calenda, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e fala assim: mas por que você quer que seu esposo volte? Ele está num lugar muito melhor, está na glória com o Senhor. Aí fala assim: pastor, eu tenho 14 filhos,
como que eu vou sustentar todos esses filhos? Como que eu vou sustentar o ministério que o meu esposo João começou? Então aquele missionário John Calenda começa a orar: Senhor, traz o irmão João de volta. Essas pessoas precisam dele. Não existe pastor nessa cidade. Essa família precisa dele. Ele tem esposa, tem 14 filhos. Esse pastor João de Oliveira conta que ele chega em determinado lugar, que ele avista a entrada do reino de Deus, do céu, e vê Jesus. E Jesus fala: João, como você está? Ah, Senhor, estou muito bem, agora estou melhor ainda. E ele fala: Senhor, posso entrar? Jesus vira para ele e fala assim: João, você ainda não pode entrar. Por que, Senhor? E ele conta em seu testemunho que ele vê o céu abrindo. E vê assim: por causa disso, João. Porque existe um homem que está orando para que você volte à vida. Existe uma família que chora para que você volte. Senhor, mas a glória aqui está a benção. Lá estava muita batalha, muita luta, muita tribulação. Aqui eu estou vendo que eu já estou sentindo uma paz tremenda. Jesus vira para o João de Oliveira, o pastor, e fala assim: João, em breve você vai voltar, mas ainda não é o momento. Eles precisam de você na terra. João voltando, ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, mas por quê? Por quê que eu estou voltando, se todos que morrem não voltam mais? Poucos aqueles que foram ressuscitados na palavra. Jesus vira para o pastor João e fala assim: olha, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Existia um justo que estava orando para ele voltar. Amado, você não conhece o poder da oração que você tem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Existia um justo que estava orando, pedindo ao Senhor: Senhor, manda o pastor João voltar, nós precisamos dele na terra. E o Senhor ouviu a oração desse missionário. Amados, isso é um testemunho verdadeiro. O pastor João de Oliveira já veio falecer com 70 anos. E tem os registros dele até hoje arquivados. O atestado de óbito assinado por 3 médicos. Ele falecido, a foto dele no caixão, morto. Mas Deus ouviu a oração de um justo. Deus ouviu a oração de Noé. Deus ouviu a oração de Ló. Deus ouviu a oração de Davi. Deus vai ouvir a sua oração, amado, quando você clamar ao Senhor. Passou o que é necessário para que a glória de Deus volte em minha vida? É necessário que você ore. É necessário que você busque o Senhor. É necessário que você jejue. É necessário que você dobre os seus joelhos. Porque quando você orar, a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus, Ele ouve a oração. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve, amados, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e dobramos o nosso joelho. A glória de Deus se manifesta. O Espírito Santo de Deus inunda a sua vida. É isso que acontece quando nós tememos ao Senhor e nós buscamos a presença dEle. Aleluia. A glória vai voltar se você orar. Se você buscar ao Senhor, a glória dEle vai voltar sobre a sua vida. Amém, amados?